Voltamos agora com o Dr. Davis para falar sobre a prótese do bumbum. Dr. Davis, a gente tem opções, como é que funciona? O corte é diferente, é a mesma coisa por baixo, por cima? Bom, para aumentar o bumbum, o glúteo, hoje a gente tem a prótese de glúteo específica ou então o enxerto de gordura, né? A gente pode tirar onde tem um excesso, um acúmulo de gordura, preparar essa gordura e fazer um enxerto de gordura no bumbum para fazer o aumento. Isso a gente chama normalmente de lipoescultura, que é tirar de um determinado lugar que tem um acúmulo e colocar num outro. Então, normalmente, se a gente for ver essa escultura, a gente normalmente retira dessa região aqui dos flancos para acentuar, então, essa projeção. E essa gordura pode ser preparada e colocada no glúteo para aumentar. Ou então tem a opção da prótese de glúteo. Então, a prótese de glúteo ela é um pouco diferente da prótese mamária. Ela também tem alguns formatos que pode ser redondo. Normalmente ela não tem uma projeção tão alta, ou seja, ela não é tão bicuda, né? E também tem formatos ovais, né? E a grande diferença é o tipo de silicone que tem dentro. É um silicone mais rígido, ou seja, mais coesivo, mais duro para, digamos, aguentar maior impacto, que a gente senta em cima, né, deita. Então ela tem que ser um pouco mais resistente, né? Quanto à colocação, então, do implante glúteo, normalmente a gente faz uma incisãozinha nessa região, né? Então na prega interglútea, que é mais ou menos acima nessa região do sacro. Então ela fica escondida na dobrinha do bumbum. E se cria uma loja para um lado e uma outra loja para o outro lado. Normalmente se coloca atualmente a prótese dentro do músculo glúteo máximo. Então a gente tem músculos nessa região. Normalmente o glúteo máximo é o maior, tem o médio e o mínimo. Esse glúteo máximo ele tem um formato grande que ocupa quase toda essa porção do bumbum, né, do glúteo. E a prótese é colocada dentro dele, né? Então ela fica, de certa forma, revestida por uma camada muscular, evitando que fique um aspecto de aparência que colocou prótese, né, para ficar mais natural, certo? Então a cicatriz ela fica bem disfarçada nessa região, né, entre o glúteo, e a prótese é colocada normalmente mais nessa projeção superior para dar esse contorno. Na parte de baixo normalmente tem a saída do nervo, né, mais conhecido como nervo ciático, né? Então, se coloca muito para baixo, pode dar compressão desse nervo. Então, normalmente se coloca nessa porção mais superior. E o pós-operatório, a recuperação, como é que é? Tem que ter um cuidado maior nos primeiros dias, principalmente para não deitar de costas, não forçar essa prótese para não ter problema de abrir esse corte aqui no meio. Então a gente recomenda que a paciente fique por uma semana normalmente mais deitada de bruços ou de lado, né? E quando for sentar mais sobre o apoio anterior para não forçar muito essa incisão na parte de trás. Então o pós-operatório é um pouquinho mais dolorido do que uma prótese mamária, mas normalmente com 2 semanas a paciente já está recuperada, caminhando, sem fazer exercícios físicos, né? E os exercícios físicos vão estar liberados a partir de que momento? Assim que tiver com a cicatrização completa, a paciente não tiver mais sentindo desconforto, né? Os exercícios começam progressivamente. Então ela começa com caminhadas e depois pode fazer todos os exercícios normais, né? Tem que ter um cuidado porque ela vai ter um implante ali, então a gente sempre orienta que não pode mais fazer injeções nessa região, né? Porque a injeção normalmente é feita intramuscular, como a prótese está dentro do músculo. Na verdade, a injeção vai ser dentro da prótese, né? Rompendo a prótese. Então, não pode se fazer injeções nessa região mais.
E ela pode deslocar, porque a gente vê algumas fotos de artistas que colocaram silicone no bumbum e quando senta fica um volume aqui do lado diferente. O correto é utilizar uma técnica para que a prótese fique totalmente intramuscular e ela fique presa dentro do músculo. Se a prótese escapa do músculo, né, ou seja, sai para a lateral ou é colocada acima do músculo, ela fica muito superficial. E aí sim pode realmente escapar e podendo ficar muito artificial, podendo até virá-la, né? Então ela tem que ficar totalmente intramuscular, né? Obviamente que as técnicas vão cada vez melhorando. Então a verdade de hoje não quer dizer que seja para sempre, mas a gente vê técnicas desde colocação subcutânea, faciais, que são abaixo da face, intramusculares e até submusculares, abaixo do músculo. Mas hoje em dia a tendência é colocar intramuscular, né? E a escolha do tamanho segue a lógica do silicone, da prótese de mama? Muito é pela base do músculo. Então, como a prótese tem que ficar dentro do músculo, se a gente extrapolar o tamanho do músculo, ela vai escapar. Então a gente tem que medir quanto é o diâmetro que a paciente tem aqui e optar por uma prótese dentro daquele diâmetro, né? Em média, normalmente gira em torno de 240, 300. Normalmente, prótese de glúteo, a gente vê que não consegue colocar volumes muito grandes, né? Assim, 500, porque tudo depende do tamanho do músculo. Quanto maior, na verdade, mais artificial e com chance de ficar mais visível, né? E a gente vai falar um pouquinho agora da lipoaspiração. O resultado é o mesmo para todas as mulheres? A lipoaspiração, ela deve ser tratada como um procedimento médico, como uma cirurgia. Então, a lipoaspiração tem suas indicações. Eu sempre digo que a lipoaspiração ela dá excelentes resultados, mas ela é totalmente dependente da pele que tem acima daquela gordura que está em excesso. Então, se a paciente tem uma pele com estrias, com flacidez, normalmente a lipoaspiração por si só não está bem indicada, porque tirando aquela gordura embaixo pode resultar numa piora daquela flacidez da pele. Então, a gente precisa avaliar bem como é que é a qualidade da pele que está sobre aquela área que a gente vai retirar a gordura. Então, nada melhor do que um cirurgião plástico para avaliar bem, com cuidado, e não tirar nem em excesso, para não piorar, digamos assim, a flacidez, ou denunciar que fez uma lipoaspiração deixando irregularidades, e nem muito pouco para também não ter nenhum resultado, né? Então a gente tem limites de segurança numa lipoaspiração. Hoje a gente tem protocolado que não se deve ultrapassar 7% do peso da paciente, nem 40% de áreas somadas de superfície corporal. Então não adianta a paciente chegar aqui e a gente vai avaliá-la, ver o que ela tem de excesso e querer tirar 8, 9, 10 litros de gordura. A gente precisa avaliar onde que estão os acúmulos, ela não funciona para uma cirurgia de emagrecimento, e sim de melhora de contorno, né? Então, aonde tem as gordurinhas em excesso, aí sim tem uma indicação precisa para fazer lipoaspiração. E tem pessoas que, exatamente o que você falou, recorrem como método de emagrecimento mais de uma vez. Existem números seguros para fazer, por exemplo, 3, 4, 10 lipoaspirações? Não tem números seguros, assim. Claro que tendo um acúmulo de gordura naquele local e tendo uma pele de boa qualidade em cima, poderia se fazer mais de uma vez a lipoaspiração na mesma área. Claro que aonde se tirou aquela gordura, normalmente se deixa cicatriz no local, fibrose, que não aparece na pele, mas fica entremeado entre a gordura. Então a gente sempre diz que uma lipo secundária, terciária, é sempre mais difícil do que uma lipo primária. É mais duro o tecido, tem mais riscos de irregularidades, de denunciar que fez a lipoaspiração, né? Então, obviamente que o ideal é fazer uma vez
e conseguir criar hábitos de vida saudáveis para manter aquele resultado adequado. E a lipoaspiração, ela pode ser feita em várias partes do corpo. Sim, ela pode ser feita em todas as áreas que se tem acúmulo de gordura. Então, tem pacientes que têm maior tendência a acumular nos flancos, que é essa região aqui. Tem outras que têm uma tendência no culote, que é essa região dos lados. Outra no abdômen, nos braços, nessa região aqui, entre as coxas, né? Então, dependendo da onde a gente tem a área acumulada, a gente vai programar a cirurgia, né? Todas essas áreas, se não forem em excesso e não ultrapassar aqueles limites de segurança, podem até ser feitas juntos, né? Mas não dá para limpar o corpo inteiro, porque aí a gente extrapola aqueles limites de 40%. Se a gente for ver como regra geral, em queimaduras, a gente tem aquela regra dos 9, né? Então, normalmente, a área de região de tronco anterior e posterior já dá 36%. Então, se a gente for ver, se vai limpar as costas e a frente, já está quase perto dos 40%. Então, se vai fazer uma lipo de costas, frente, às vezes dá para associar um pouquinho do culote, mas não dá para querer limpar braço, limpar panturrilha, limpar glúteo, limpar, né? Então, tem que ter esse limite de segurança. Não dá para dormir e acordar Gisele Bündchen, né? É difícil. Então, para quem quiser, dá para fazer mais de um procedimento? Por exemplo, vai fazer esses 40%, depois fazer mais um pouquinho? Essa pergunta é bem interessante, porque muitos pacientes querem aproveitar e fazer a cirurgia associada, né? Hoje existe, na verdade, um protocolo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que a gente deve evitar exageros. Então, o ideal é não ultrapassar muito tempo de cirurgia. Então, se o cirurgião tem competência para fazer uma cirurgia de mama, de abdômen, num tempo de 4 horas, em média, é um tempo seguro, né? Então, não é muito assim qual a cirurgia que dá para associar, né? Então, depende muito do que vai se tirar. Se tem uma paciente que não é muito gorda, tem um excesso de pele no abdômen, às vezes dá para associar, fazer uma plástica no abdômen, uma dermolipectomia, por exemplo, uma abdominoplastia, e colocar uma prótese junto, né? Ou fazer uma lipo junto, desde que não ultrapasse muito tempo, para aumentar o risco de trombose nas pernas, que é um risco bem acentuado para paciente que fica muito tempo acamada, né? Então, é esses cuidados que a gente precisa ter. E doutor, para a gente terminar então a entrevista, quais as cirurgias que são mais feitas pela brasileira? Normalmente, as cirurgias mais procuradas hoje em dia é a prótese de silicone e a lipoaspiração, né? Como a lipoaspiração é uma cirurgia que tem uma associação grande com outros procedimentos, então elas trabalham praticamente no mesmo número. Se a gente for ver assim, a cirurgia mais feita hoje é prótese de silicone, sem dúvida. Mas a lipoaspiração também, porque muitas vezes a paciente vem colocar uma prótese, mas vai fazer uma lipinha nos flancos, né? Ou vai fazer uma rinoplastia, mas quer tirar uma gordurinha na barriga. Então, normalmente, a lipoaspiração é uma cirurgia que é bastante associada com outros procedimentos, né? Então, as cirurgias mais feitas é lipoaspiração e prótese. Então tá, muito obrigada, Dr. Davis, pela participação no programa. Se você tem alguma dúvida ou quer ver algum tema discutido aqui no programa, escreva para nós. O nosso e-mail é programa-mais-saúde@toprime.com.br. Vamos agora aos comerciais e em alguns minutinhos a gente retorna com a entrevista da doutora Marlova Rodrigues sobre como a alimentação pode preparar o seu corpo para o verão.